vídeo de hoje a gente vai te ensinar como usar as palavras worse e worst e qual a diferença entre elas em inglês. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Vi e aqui é a Gi e nós somos as Gêmeas do Inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E antes do vídeo começar e nós te explicarmos a diferença entre essas duas palavrinhas, é muito importante pra gente que você já deixe o seu like, tá bom? Eu prometo que você vai gostar, então vai na fé e já deixa o like. E também se inscreve no canal, isso faz toda a diferença. E a gente assim continua crescendo e postando mais, e o negócio vira um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Bom, e como vocês já devem ter percebido, hoje é dia de Descomplicando a Gramática aqui no nosso canal. E se tem um assunto que a galera pede muito pra gente, é pra que a gente ensine a diferença entre duas ou mais palavras em inglês que geralmente têm sentidos ou pronúncias parecidas. E no caso de hoje, são os dois, sentido e pronúncia parecida. Pois bem, o caso de hoje então é com as palavras worse, com o final, né, com e worst, com o final com T. E esse aqui é um nível mais hard, tanto que muitos americanos eles erram e não sabem dizer a diferença entre uma e outra. Mas vamos lá. Primeira palavra, worse. Bom, a gente vai começar com a palavrinha worse, que termina com esse E, né? E essa palavra tem alguns significados. O primeiro significado é quando a gente usa ela como um adjetivo comparativo para fazer comparações entre apenas duas coisas. Traduzindo para o português, seria o equivalente a dizer pior, tá? Então a gente usa o worse para dizer que uma coisa é pior do que outra coisa. Esse, gente, é o uso mais comum dessa palavrinha worse. A liar is worse than a thief. Um mentiroso é pior do que um ladrão. Tô comparando duas coisas dizendo que uma é pior que a outra. The remedy is worse than the disease. O remédio é pior do que a doença. De novo, duas coisas, uma pior que a outra. The second movie was worse than the first one. O segundo filme foi pior do que o primeiro filme. O segundo uso da palavra worse é no sentido de algo piorar ou estar piorando ao longo de algum período de tempo. E é claro, para ficar claro, vamos ver os exemplos. The food at the restaurant has gotten worse in the last few years. Então a comida naquele restaurante piorou nos últimos anos. Her health is getting steadily worse. A saúde dela está piorando cada vez mais. The weather changed for the worse. O tempo mudou para pior. Bom, além desses dois usos, a palavrinha worse também é usada em algumas expressões bem típicas do inglês. Bora ver algumas dessas expressões? Como aqui a gente gosta de deixar o pessoal bem idiomático, manjando as expressões, bora lá. Quem nunca viu um casamento em inglês, seja em filme ou em série, onde o casal faz aquele clássico voto um pro outro. Eles olham e falam: I, Giovanna, take you, Andy, no caso meu marido, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer. Então, esse worse é de pior, ou seja, a gente vai estar junto no pior e no melhor, né? Nas piores e nas melhores situações. Se você não sabia fazer votos em inglês, assiste de novo. Já pode até casar com um gringo, com uma gringa que vai dar certo, vai conseguir fazer votos em inglês. Volta o vídeo, assiste eu falando de novo. For better, for worse. For better, for worse. Gente, as pessoas também usam a expressão even worse para dar uma ênfase ainda maior depois que alguém fala alguma coisa. É equivalente ao nosso pior ainda em português. Imagina só que seu marido ele chega atrasado em casa e ele fala assim: copia aí o marido, finge que você é o marido. Eu sou o marido. Oi, amor, cheguei em casa. Nossa, você tá super atrasado. Eu tenho um bom motivo. É que eu tava com os meus amigos. Pior ainda, even worse. That's even worse. Gente, outra expressão comum do inglês com a palavra worse é a it could be worse, ou o famoso poderia ser pior. E dá a entender que a sua situação não é tão ruim assim, ela poderia ser bem pior. Olha só esse exemplo. My car is very old, but it could be worse. I could have to walk everywhere. Meu carro é muito velho, mas poderia ser pior. Eu poderia ter que andar pra todo lugar, pra todo canto. Você entendeu? Eu acho que a galera tá sacando, tá entendendo? But it could be worse. Mas agora vamos falar da outra palavrinha, worst, terminada em T. A gente vai entender os usos dessa palavra terminada em T. E olha só, worst, ele é um adjetivo superlativo que é usado quando a gente compara mais de duas coisas, geralmente em um grupo, tá? This is the worst movie I have ever seen. Esse é o pior filme que eu já vi.
Ou seja, de todos os filmes que eu já vi, desse grupo de filmes que eu já vi, esse é o pior. O detalhe importante é lembrar que quase sempre a gente vai falar the worst. Não esqueça desse the no comecinho. Pense em outro exemplo. That's the worst team in the competition. Não fale that's worst team in the competition, tá? Você precisa colocar o the. E essa é a pior equipe, o pior time da competição. É uma comparação entre todas as equipes, né, da competição, não só duas. Pois é, mais um exemplo. That was the worst storm I've ever witnessed. Essa foi a pior tempestade que eu já testemunhei. Já testemunhei muitas e dentre todas essas, essa foi a pior. E olha só, pro tip aqui, dica pra vocês. Muitas vezes as pessoas falam algo como he is the worst player on the team. Qual que é o erro dessa frase? A gente usou worst nessa frase, mas a gente tá falando de uma comparação com todos os jogadores do time. A gente precisa usar a palavra worst, porque de novo não tá comparando só uma coisa com outra, e sim uma com muitas outras. Gente, além disso, também existem algumas expressões comuns, não só com a palavrinha worst, mas com a palavrinha worst. Por exemplo, worst of all, que é o pior de tudo, a pior coisa de uma série, de um grupo de coisas. Por exemplo, the trip was terrible, the hotel was old and the people were rude, but worst of all was the food. A viagem foi terrível, o hotel era velho, as pessoas eram rudes, chatas, mas o pior de tudo foi a comida. Mike is so boring and worst of all, he never stops talking. Então o Mike é tão chato e pior de tudo, ele nunca para de falar. Socorro. And worst of all, Uma outra expressão com essa palavra é if worst comes to worst, que significa se o pior aconteceu, ou seja, se a situação se desenvolver da pior maneira que a gente pode pensar. If worst comes to worst and you lose your job, how are you going to pay for your bills? Se o pior acontecer e você perder o seu emprego, como que você vai pagar as suas contas? Fez sentido pra vocês? Worst comes to worst, just start shooting things, you know? Então, só pra recapitular, a gente vai usar worst com esse E no final pra comparar duas coisas e worst com o T no final pra comparar um grupo de coisas, ou seja, mais de duas coisas. E eu aposto que tem muita gente perguntando se a pronúncia dessas duas palavrinhas é igual e a resposta é não. Nós falamos essas palavras ao longo do vídeo e deu pra perceber que a pronúncia de worse não é exatamente igual à pronúncia de worst, tá? Worst tem esse som de S no final, né? Worse. E worst tem esse som de T no final. Gente, o que acaba acontecendo é que quando a gente fala bem rápido, worst, que tem um somzinho de T no final, acaba soando bem parecido com worst. Tá tudo entendido agora? Agora você sabe bem, né? A diferença de significado, de uso, de pronúncia dessas duas palavras em inglês. Sabem até algumas expressões para falarem de forma bem nativa e entenderem nas séries, nos filmes e quando forem viajar pro exterior. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, não deixou o seu like, não sai sem deixar e a gente se vê no próximo. Take care!